aí, para que a gente não perca os nossos miolos, hoje, além de café, muito café, a gente precisa aprender com a Clara. Desmiolando! Sim, esse é um episódio muito dedicado a tudo que eu aprendi com a minha amiga Clara. Clara, como eu gosto de chamar, que é como os franceses chamam ela. Agora, nessa viagem que eu fiz de quase um mês na França, e eu falo que foi uma... Gente, eu tô muito emotiva, eu tô chorando muito fácil pra tudo, só de eu lembrar já me dá vontade de chorar. Eu falo pra ela que foi uma aula de amor, assim. A Clara virou pauta na minha terapia assim que eu voltei de viagem. Tem 3 blocos de notas dedicados a tudo que eu aprendi com ela. E obviamente que isso também vai muito de mim, né? Do tanto que eu me dispus a reparar e deixar ser tocada por cada detalhe que a Clara é, assim, que foi minha amiga com quem eu passei muito tempo agora nessa viagem que eu fiz. Por mais que a gente, vocês já sabem que eu sou muito clube dos intensos, mas muitas vezes a vida fez com que a gente achasse errado demonstrar muito. Faz com que a gente freie, né? E não deixe tudo de você com o outro, que você tenha pés atrás. Acho que a vida fez muito disso comigo. E a Clara me lembrou que a gente pode, não só pode, como deve, deixar o melhor da gente com o outro. E aí, no mesmo dia que eu tava indo embora da viagem, eu vi uma frase que perguntava assim pra pessoa: qual o seu maior objetivo na vida? E a pessoa disse: deixar as pessoas melhores do que eu as encontrei. E eu acho que a Clara fez tanto isso comigo na viagem. Tipo, eu saí de lá, assim, chorando pra tudo. Sensível e à flor da pele. Porque eu saí muito melhor do que eu tava, principalmente observando como ela se relaciona com as pessoas. Seja amorosamente, nas relações de casal, seja nas amizades, seja com a família. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu quero dizer e contar pra vocês que a gente tá com muitos lançamentos lindos na Fábrica de Afetos, e um deles já tá aqui do meu lado, que é essa garrafinha, que é a melhor garrafinha térmica de todas, que é a da Tuyo. Juro, gente. E garrafa, né, virou hype, é a nova bolsa. Garrafa de beber água é a nova bolsa, que a gente decora e coloca tudo. E a gente tá com adesivos gigantes, com as nossas frases perfeitas. Então, tipo, olha esse aqui, por favor, olhem na câmera. Ele é uma medalha escrito: não escondi o que eu sinto. Olha que coisa mais linda. E aí tem nossas frases preferidas: sentir muito faz a vida ter mais sentido, desperdício economizar no amor. E são várias, tem imagens lindas e tem nossos pins que a gente coloca aqui na garrafa. E também eu já aproveito para deixar a técnica que eu contei para vocês lá no grupo dos miolos, que é essa garrafinha eu levo pra academia, né? E eu desfilo igual uma bolsa com ela. E ela tem o meu nome, porque você pode personalizar com o seu nome a sua garrafinha também, com os adesivos. E aí, gente, eu ando com ela assim, ó, igual eu tô mostrando pra vocês no vídeo, pra que vai que na academia eu encontro o amor da minha vida. Ele sabe que é só pesquisar meu nome no Instagram, entendeu? Então vira uma tática também pra você poder ajudar os homens envergonhados que não têm coragem de cutucar você na academia e falar: oi, vamos revezar? KKK. Então a gente tá com esses produtos novos, que é muito pra quem é do Clube dos Intensos, só pra gente, assim, que quer ficar mais nerd emocionalmente, que é a garrafinha, os pins, os adesivos, tem a caixa de ferramentas, enfim, dê uma fuxicada lá no site, vocês têm 10% de miolos 10% de desconto com o cupom miolo. Ah, e só um PS, minha mãe tá aqui de ouvinte, né, da gravação dos episódios, e eu falei: mãe, você pode comentar, você pode ficar super de ouvinte ativa e perguntar. Como eu tô falando da Clara, ela começou a querer saber. E eu acho que vocês também vão querer saber. Então eu vou responder as perguntas que ela me fez. Que é: a Clara é do Brasil? Sim, ela é do Brasil e mora na França, mora em Paris. O que ela faz lá? Ela trabalha na L'Oréal. É muito chique, o trabalho dela é super legal. Trabalha na L'Oréal, o que mais você perguntou? Se ela mora sozinha. Ela mora sozinha. E eu acredito que também o fato de você sair do seu ninho, e não só sair do seu ninho, mas como sair do seu país, faz com que você tenha que expressar muito mais os seus sentimentos, para que você não perca os seus vínculos, né? Clara tem um jeito de amar que transforma muito, sabe? Ela envolve as pessoas. E tem uma frase que a minha psicóloga mesmo já me disse há um tempo atrás, que é: se você quer ser envolvente, primeiro você precisa se envolver. Como que você quer ser envolvente pro outro
se você não tá envolvendo o outro, se você tá sempre, tipo, esperando com que o outro faça isso, sabe? Se você não quer ser solitário, você tem que dar o primeiro passo, porque ninguém gosta de ser sozinho. Exatamente. Então você não tem que ficar esperando que o outro faça tudo por você, que o outro esteja ali sempre por você, né? Então eu escrevi no meu bloco de notas assim, ó. A Clara tem esse dom de encantar. Ela se entrega, ela demonstra, ela envolve, mas ela nunca se perde. E isso me fez perceber o quanto eu tinha me afastado disso, né? Ela ama muito, mas ela sabe que o amor começa nela. E isso é muito mágico também. Porque ela faz você ter vontade de amar mais. E aí, assim que ela me resgatou, foi desse jeito. Ela me lembrou do valor que tem da gente demonstrar sem medo, mas com consciência. Então, o auto-amor, né? Auto-amor. E aí tem muito a ver com um episódio que eu postei aqui há umas semanas atrás, que é sobre o nosso senso de autorresponsabilidade. Que é isso, você ter consciência, você se entrega, você envolve o outro, você tá muito ali pelo outro, mas você tem consciência. Eu acho que quando eu falo que ela me resgatou, é porque eu tinha perdido muito essa consciência, né? Esse senso de autopreservação, essa é a palavra. Não é autorresponsabilidade, é um senso de autopreservação. Eu tinha perdido muito isso. Quando a gente fala que a gente tem que ir com tudo, a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que demonstrar muito, muitas vezes a gente, com essa desculpa, a gente acaba nos machucando muito, porque a gente perde esse senso de preservação, de consciência. Então, quanto mais se ama, mais se ama. É muito simples isso, assim. Eu acho que quanto mais a gente ama, mais a gente é amado. E se você tá vendo que quanto mais você tá demonstrando amor, mais você tá amando, você quer fazer mais disso. Né? E as coisas acabam ficando leves, porque você fica mais agradável aos olhos das pessoas também. Não, gente, é como se fosse um vício, assim, sabe? Tipo, eu saí da casa da Clara chorando. Detalhe que, só um parênteses, como a gente se conheceu. A Clara é muito fã do Isso Não É Um Jogo, mas muito mesmo. Se tem uma pessoa que personifica o nosso Clube dos Intensos, é ela. E ela era muito fã. Então, ano passado, ela começou a postar na França, ela jogando, ela usando a caneca. Pra vocês terem noção, ela tem o nosso tapete, que é aquele tapete de colocar na casa, na porta, não sei se vocês já viram, mas ele chama assim. Tem vários modelos e tem um que entre por inteiro. Ela tem esse tapete lá na casa dela, na França, de tanto que ela é fã. Ela tem todas as canecas, ela tem tudo. E aí ela começou a postar muita foto e eu comecei a falar, gente, que foda essas fotos, amei. E eu comecei a responder ela, comecei a ficar muito próxima dela. Aí eu fui pra França ano passado também com os meus pais. E eu eu ia ficar muito pouco tempo. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Clara, tô aqui em Paris, vamos fazer uma aula de bike juntas? A gente fez uma aula de bike juntas. Nessa aula, a gente super bonding, assim, a gente se conectou demais. Porque antes a gente era só flerte de amizade no Instagram. E aí, ela foi super fofa, levou um presente pra mim da L'Oréal. Tipo uma amostrinha, assim, sabe? Mas são essas... Aí começa por aí. Você começa a envolver o outro por aí. E eu vou dar vários exemplos do que ela fez. Mas ela faz muito disso. Ela deixa muito dela fisicamente também com o outro. Então ela faz muita carta para as pessoas. Por mais que esse tenha sido um encontro de um dia, ela deixa com o outro. Ela levou essa amostrinha da L'Oréal pra mim. E eu achei aquilo muito fofo. Porque a gente nunca tinha se visto pessoalmente, a gente não era muito amiga. E essa amostrinha, pra vocês terem noção, até a minha irmã, quando eu fui falar, eu tava com a Clara em Paris. Aí ela, a Clara que te deu uma amostrinha da L'Oréal? Então, tipo assim, a pessoa, Ela mostrou ser significante. Com pequenas coisas. Mas sabe? eu vou fazer um parênteses, porque essa questão de cartinha, por exemplo, ela pode ter resgatado aquilo que já está dentro de você. Sim. Porque você faz muito disso. Você deixa bilhetinho para as visitas, para nós pais quando vamos chegar na sua casa. Então, talvez com a correria do dia a dia você tenha perdido esse hábito, mas isso é um hábito seu. Então, quando ela faz uma coisa bacana, mostrando o amor, ela também te traz aquilo que você já tem dentro de você. A grande magia das conexões, né? Porque você citou uma conexão aí que surgiu e olha o que surgiu. Surgiu um dia extremamente agradável. Então, quando você relembra a sua essência, você se torna agradável e você mostra o seu lado bom. E isso encanta as pessoas.
Sim, exatamente. Olha, eu já tô chorando, kkk. Porque eu acho que foi muito disso. Eu nunca tinha visto um espelho tão lindo do que eu tenho em mim. Então, assim, e aí eu deixo essa pergunta pra vocês também. O que vocês têm perdido com a correria do dia a dia? Porque muitas vezes a gente não vai ter esse espelho na nossa frente o tempo inteiro pra resgatar o que a gente tem de bonito, o que a gente tem o que já tá dentro da gente. Então, assim, realmente, tipo, quando eu até comentei sobre isso da cartinha, sobre os presentes e tal, com uma pessoa, e falei, nossa, a Clara tá me ensinando muito isso. E a pessoa falou a mesma coisa, falou assim, isso você já tem desde sempre, né? Mas eu acho que a correria faz a gente perder isso e a gente ter um espelho escancarado do que é bom, é muito bom pra gente relembrar. Porque nessa viagem, eu saí escrevendo cartinha pra Deus, mundo e Raimundo. Tipo assim, eu vi a pessoa, fiquei com uma pessoa um dia, eu já deixei cartinha pra ela e eu já fiquei pensando assim, o que eu posso deixar de mim com essa pessoa? Aí no guardanapo eu já escrevi, tipo, 3 coisas, aí a gente tava jogando o Isso Não É Só Um Date, tem uma carta que é assim, diga 3 coisas que você aprendeu comigo hoje. Não, eu falei, não vou só dizer. Vou pegar um guardanapo, vou escrever, vou dar pra essa pessoa. Então, como que a gente pode deixar A nossa marca. Deixar a nossa marca, exatamente. Tipo, fisicamente falando, através de objetos, através de marcar forte mesmo. Tipo, tatuagem. Você marca e não sai. Por mais que depois você queira tirar, fica aquele restígio ali, sabe? Então... Resquício. Ainda bem que minha mãe tá aqui hoje. Então, pra gente voltar, né? Aí encontrei com a Clara aquele dia, ano passado, em Paris. Ela levou esse presente pra mim. Só pra vocês entenderem como que se deu essa viagem também. Aí eu tava em São Paulo, né, na temporada de um mês que eu passei lá. Tava sendo engolida pelo trabalho, apesar de estar amando. E eu falei, gente, quer saber? Eu vou me dar férias. Mesmo com culpa, porque eu também falei isso num outro episódio. Como a gente sente culpa de se dar esse descanso. Eu falei, vou comprar passagem agora e vou pra Paris. Porque a Clara postou, a gente tava nos melhores amigos uma da outra já, né? Flertando, assim, de amizade ainda, porque a amizade não tinha se concretizado, não tinha se fortalecido tanto. E ela postou fazendo uma viagem de bike. E eu virei pra ela e falei assim, quer saber? Eu quero fazer isso também. Vamos? Aí ela, vamos. Sabe, tipo, coisa de meme, assim, vamos? Foi na hora. Eu liguei pra ela de FaceTime pelo Instagram mesmo. Falei, claro, vou comprar passagem agora. Aí ela, pode comprar. Comprei. Fui, a gente fez uma viagem de bike juntas e foi assim que se deu. Só que eu não sabia que o melhor da viagem seria ter essa convivência. Então foi assim que se deu a viagem, né? E uma frase que ficou muito forte pra mim foi: quanto mais se ama, mais você é amado. Tá, foi assim que se deu a viagem e eu também quero que vocês se perguntem o que vocês estão fazendo pra deixar essa marca que é difícil, quase que impossível de tirar em cada encontro que você tem na sua vida. Seja de amizade, seja amorosamente falando. Eu voltei pra minha rotina, tava na academia e eu parei pra pensar assim, gente, como é bom isso, né? Essa é a magia do amor. O que tem de mais lindo no amor em um relacionamento é o quanto de coisa boa sobre você pode deixar no outro. Enquanto eu tava na academia, eu lembrei que isso foi muito o que o Gustavo, né, o meu último relacionamento, deixou pra mim. Essa constância, esse compromisso que ele tem muito forte. Ele é a pessoa mais constante, comprometida que eu conheço, principalmente falando a respeito de esportes e tudo mais. E ele deixou muito disso em mim. E aí isso colou. Isso vai ser sempre que eu vou na academia, eu lembro dele e eu agradeço. Sempre que eu vejo a pessoa constante que eu me tornei na academia, eu lembro e associo isso a ele. Isso é deixar a marca. E eu falo, meu Deus, ainda bem que isso aconteceu. Porque olha como isso me trouxe algo muito, muito bom. Mas aí é onde a gente tem que tomar cuidado. Porque os relacionamentos, eles são como... o que a gente deixa no outro são como almofadas. Então vamos supor que essa aqui é a almofada da constância, do comprometimento do Gustavo. Ele pegou essa almofada que é dele, pegou uma parte dela, como se a gente estivesse repartindo a almofada aqui no meio, pegou uma parte dela e compartilhou comigo. Mas a outra parte tá e sempre estará com ele, porque é dele. O que acontece, que é perigoso, é quando, que já aconteceu comigo, por exemplo, e que me emociona muito nesse encontro com a Clara, é que é muito da minha almofada ser uma pessoa que demonstra através de cartas, que demonstra através de atitudes, que deixa muitas palavras de afirmação, muitas surpresas pro outro. Só que quando eu pego isso, que é meu, e compartilho metade com o outro, metade ou muito com o outro, e o outro não devolve da forma como que eu queria, ou me machuca de alguma forma,
a gente acha que essa parte é errada. A gente acha que a gente não deveria ter essa parte da almofada em nós. E aí a gente vai dar pro outro essa parte e deixa tudo ali com ele. Entendeu? Então a gente tem que resgatar, a gente tem que pegar muito de bom que a gente deixou com o outro e não se deixar perder também porque não tivemos reciprocidade da forma como a gente queria. Porque com outras pessoas, com outros relacionamentos, a gente vai ter, sabe? E eu acho que essa é a beleza de amar. E eu tava até conversando também com a Camila, que é uma outra imensa amiga minha, falando... Eu fico impressionada em relacionamentos amorosos. Ai, que bom que tá batendo um solzinho aqui. Vou chegar um pouco pra trás. Eu fico impressionada em relacionamentos amorosos quando os casais se unem pra ir pra baixo. Tipo, a pessoa se torna uma pessoa, em vez de se tornar uma pessoa melhor, em vez do outro estar ali pra ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor do que encontrou, os dois estão afundando juntos. Que loucura! A Camila tava me dando um exemplo de uma pessoa que ela conhece que está se tornando muito arrogante, influenciada pela pessoa com quem ela está se relacionando, que já é uma pessoa arrogante. Então você começa a ver isso com a pessoa com quem você mais convive e você começa a achar isso normal. E aí você começa a fazer mais disso na sua vida. Então assim, em vez de você subir, você tá descendo. Você tem que tomar muito cuidado também, né? O que você tá deixando na vida do outro? O que você tá levando pra vida do outro? E você que é esse outro, o que você tá escolhendo acatar, sabe? Tem que ir pra cima e não pra baixo. Então, de novo, você foca nesse objetivo de vida, que é levar as pessoas pra cima, que é levar elas pra serem melhor do que você as encontrou. E lembrar também que a gente não precisa se arrepender por ter dado ótimas almofadas nossas pro outro, ótimas coisas boas pro outro. Porque eu acho que muitas vezes a gente se arrepende. A gente fala, nossa, eu dei tanto pra essa pessoa não merecia. Nossa, me dediquei tanto a essa pessoa e essa pessoa não merecia. Que não. E aí a Clara virou pra mim e falou assim, uma vez eu li que a gente nunca deve se arrepender do amor que a gente compartilhou e que a gente deu pra pessoa, porque aquilo era tudo que aquela pessoa precisava. Às vezes ela não soube retribuir porque ela ainda não chegou nesse lugar de evolução, ou nesse lugar de saber mesmo se expressar e ser grato por aquilo que você tá dando pra ela. E ela ainda não teve esse nível de consciência, mas ela precisava daquele amor. Então, de novo, uma frase que eu gosto muito e sempre repito. Tudo nessa vida é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Então, se a pessoa tá sendo arrogante, se ela não tá sabendo ser educado e grato por aquilo que você deu pra ela, é porque, infelizmente, coitada, a gente não é coitado no sentido de ter dó, mas assim, é porque essa pessoa precisa desse amor porque ela não sabe nem dar ele. Entendeu? Então, que bom que você começou a ser quem tá distribuindo esse amor, né? Então, nunca se arrependa de ter deixado o melhor de você ali, desde que você saiba que isso também é seu e que isso volta com você. Quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais você ama, você ama. Quanto mais se ama, se ama. E amar não é convencer, né? Você não precisa convencer o outro de estar ali. Porque aí vocês vão se puxar pra baixo, né? Se você tiver que convencer. E é interessante você não se arrepender daquilo de bom que você ofertou ao outro, porque mesmo que o relacionamento termine de uma forma abrupta, ou que ambos fiquem machucados ou até raivosos, enfim, né? Nós sabemos que muitos términos acontecem de uma forma não muito boa. É importante, quando o outro lembrar de você, ele não lembrar de coisa ruim sua, ele lembrar de coisa boa, ele ter essa dificuldade de encontrar algo ruim para lembrar de você, entendeu? Igual ontem eu escutei uma pessoa falando de um antigo relacionamento e se referendando que era algo que eles eram amigos e se referendando a ele como uma pessoa boa. Então, assim, acabou o relacionamento, mas ele continua sendo uma pessoa boa. Então, isso é verdadeiro. E aí,
é muito bom a gente já acabou, mas a gente tem que ter nosso senso de responsabilidade também, nosso senso de que, tipo, cara, relacionamento é 50%, 50%, você não pode colocar tudo na conta do outro. Mesmo que o outro tenha te estraçalhado, te cortado seu coração em 1000 pedaços, quebrado tudo, feito tudo de ruim pra você, de alguma forma, você aceitou aquilo, sabe? Você não colocou o limite pra aquilo, então você também tem que ter a sua autorresponsabilidade. Eu acho que no Brasil a gente tem esse vitimismo, assim, de tipo, ai, coitadinha de mim, não sei o que, nananana. Então, assim, tenha o seu senso de responsabilidade, de que, tipo, se você esteve naquele relacionamento, por pior que ele seja, por pior que ele tenha sido, por pior que ele tenha feito, você estava ali também e com certeza tem algo de bom pra você lembrar e deixar aquilo forte no seu coração. Então eu acho que também, assim, mesmo que o relacionamento acabe, se pergunte o que ficou em você daquela pessoa que te fez ser melhor, sabe? E guarda isso, porque é muito melhor do que você guardar rancor. Deus me livre. Ontem eu também tava falando isso com a Camila, que é essa minha amiga que deu exemplo do relacionamento que eu tava contando pra vocês. Tipo assim, ela falou, amiga, eu admiro muito que você não guarda rancor. E isso te faz ser essa pessoa leve. Isso também até me fez chorar, porque ela falou assim, nossa, você vai ser uma ótima mãe, porque você, só sendo, você me dá isso de exemplo. Aí eu falei, ah, que fofa. Porque ela tava falando, eu acho muito legal como você não deixa que essas coisas de ruins, entre aspas, que as pessoas fazem, que as pessoas acabam chegando e batendo em você de uma certa forma, você não deixa que isso te consuma, você não guarda isso, sabe? Você segue a vida, próximo, sabe? Isso é do outro, não é seu. Então, de fato, não tem por que a gente guardar coisas ruins. O espaço do nosso coração, ele tem que ser para coisas boas. E ainda voltando nas aulas de amor da Clara, eu quero contar para vocês alguns rituaizinhos que a gente criou juntas na viagem e que eu anotei que amei, assim. O primeiro deles foi a gente comprar um caderno juntas. No nosso primeiro dia, ela virou e falou assim, vamos começar a anotar todos os dias que a gente for, como um diário mesmo sobre a viagem, tipo um diário de bordo. Tudo que a gente viver, a gente vai anotar. E aí a gente comprou esse caderno, só que a gente também não tinha aquela neura de que, tem que anotar todo dia, não sei o quê, porque senão fica chato. Quando der, quando a gente quiser, a gente tava andando no trem, tinha que esperar passar o tempo, aí a gente anotava. E aí, nesse caderno, a gente criou umas regras do que a gente tinha que escrever quando a gente fosse escrever. Então, era assim. Você tinha que escrever o ponto alto daquele dia, tipo highlight. O segundo ponto era a pessoa mais marcante do dia, porque como a gente tava viajando, a gente tá mais propício e disposto a conhecer gente nova. Então, a gente tinha que contar a pessoa marcante que a gente conheceu e como ela foi marcante pra gente e como a gente marcou ela. E 3, o aprendizado ou a frase do dia, que sempre tinha, tipo, tem uma inclusive que eu amei, eu até anotei, quer ver? Eu amo que você vive rápido, mas sem pressa. Eu achei isso tão lindo, e esse foi o título do livro, do nosso caderninho, assim, Vivendo Rápido, mas Sem Pressa. E aí eu falei, gente, todo dia, são duas pessoas muito intensas que adoram refletir sobre a vida, então todo dia tinha um aprendizado e uma frase do dia. E eu amo essa, que esse cara falou pra ela. E o quarto é a coragem do dia, que eu tinha contado pra vocês, né? Que a gente se desafiou. Toda vez que a gente falava, não tenho coragem de fazer isso, que vergonha de fazer isso, a gente não deixava. A gente tinha que ter essa coragem do dia. Mesmo que a gente não anotasse no caderno, mas a gente fazia. Isso foi ótimo pra impulsionar a gente a fazer pequenas loucuras. E aí, alguns outros registros e rituais que ela me ensinou, que eu até escrevi no caderno, foi que eu escrevi assim, aprendizados / jeitinho Clara de clarear a vida. E particularizar mais ela. Não é só ritual e nem aprendizado. Às vezes são coisas que ela falou que eu quero voltar a repetir. Ela falava assim, nossos celulares estão namorando. Sabe quando você choca 2 iPhones e eles aparecem tipo um arco-írisinho? Quando eles chocam mesmo um com o outro, ela sempre falava, tipo, quando isso acontecia, ela falava, olha, nossos celulares estão namorando. Eu achei isso muito legal. E ela tem, isso é um ritualzinho dela, que ela fala, eu vou mandar bolinha. O que é mandar bolinha? Ela sempre manda, sabe quando você pega o lugar de câmera do WhatsApp e sobe pra cima, e levanta ele assim, e aí vira uma bolinha com vídeo pra você mandar?
Aí ela sempre falava, tipo, ai, fulano me mandou bolinha, olha, que fofo. Tipo, vou mandar bolinha pra fulano. Porque é muito mais, olha só como são essas pequenas coisas. É muito mais que um áudio, é você mostrar a sua cara ali também, sabe? Tipo, foto de agora, assim. Isso é outra forma que, na minha opinião, é muito marcante. Ela também, sempre que a gente passava muito tempo no trem, né? Aí ela falava, então vai ser assim, eu escolho uma música e você escolhe outra. Então a gente sempre escolhia uma música que a gente gostava da letra, ficava olhando a letra da música juntas, e cada hora uma. Minha mãe também se emocionou, ela virou pra mim agora e falou assim, ai, que legal. E aí a gente muito boba. Esse episódio tá uma manteiga. Então era muito legal, porque a gente filosofava sobre a letra, refletia sobre a letra e explicava por que essa música a gente gostava dela, o que significava pra gente. Então a gente passava muitas horas no trem desse jeito. Uma outra coisa que eu anotei que é um jeitinho dela, que ela virou pra mim outra hora e falou assim, me conta das suas melhores amigas, me mostra a foto delas e por que cada uma é sua melhor amiga. Eu achei isso super legal. E aí eu fui mostrando cada uma, explicando por que ela era especial. Tipo, olha isso também. É um pequeno detalhe sobre ela, mas que mostra como a pessoa se interessa pela sua vida. Como a pessoa quer saber muito sobre você. Tá interessado de verdade. Tipo, virar pra você... Aqui, me conta das suas melhores amigas, me mostra a foto e por quê? Por que a sua escolha delas serem suas melhores amigas, né? Então, olha que interesse de te conhecer muito a fundo. E um outro ponto que eu anotei como quinto ponto eu gosto de pegar algo da pessoa e dar algo de mim pra ela. E deixou algo dela com o outro. Olhar as casas que estão em venda em loja de vende-se e fazer a gente parar em cada uma e escolher qual seria a nossa, se a gente tivesse que escolher uma ali. Então, sabe quando você tem aquelas agências de viagem, tipo CVC, ou então essas casas de vende-se, de... Como é que chama isso? Imobiliária. E aí fica as fotos lá. Eu não sei como que é aqui no Brasil, porque eu acho que eu nunca reparei. Mas lá na Europa... mas na Europa eles colocam várias opções de fotos na porta, assim. E aí a gente tinha que... Toda vez que a gente vinha a gente tinha que parar, ir lá e escolher qual que ia ser a nossa. Eu tô falando aqui que eu fiquei com a Clara, sei lá, uma semana. Só que... imagina você viver com a pessoa 25 anos de casado, né? Que vocês têm. 27, que minha mãe tem com meu pai. 30? 35? 31. 37 juntos. E aí, tipo... Quando você tá há tanto tempo assim, é muito mais fácil você já começar a olhar muito mais pros defeitos do que pro que te encantou de fato. Mas quando você também tá viajando, no caso meu e da Clara, é tudo muito intenso, porque é toda hora que você tá junto da pessoa. Então você vai... É muito fácil você se estressar também com os defeitos dela. E aí, outro ponto que tá aqui anotado também, sobre o jeitinho Clara de clarear a vida, é que a gente quando se estressou, a gente até conversou sobre isso. Tipo, a gente se estressou muito um dia. Foi o único dia que a gente se estressou e ela virou e falou assim, olha, eu acho que por isso que é bom a gente ter a régua. Que é de 0 a 10, o quanto você quer isso. Pra gente, porque ela tem desejos que às vezes são muito diferentes dos meus desejos naquela viagem. Então, por exemplo, eu queria ir embora pra casa pra tomar banho e sair logo em seguida no meio da tarde. Ela não queria, ela queria ficar o dia inteiro na praia. Então, e aí, o que a gente vai fazer? De 0 a 10, o quanto você quer? A partir de 8 até 10 é muito, muito, muito. E se for abaixo disso, dá pra gente negociar. Então a gente tinha essa negociação, assim, da régua, né? De 0 a 10, o quanto você quer isso? O quanto isso é muito importante pra você? Pra gente se estressar menos e a gente não ser egoísta com o desejo uma da outra. Um outro jeito também que eu achei muito legal é como ela conversa todos os dias com os amigos dela. Então ela tem uma constância gigantesca, tipo... E é uma coisa que eu voltei fazendo muito aqui. Eu reparei que eu paro tudo. Não importa, eu posso estar em reunião, eu posso... obviamente, né, gente, que eu tenho essa liberdade, né? Porque eu sou dona do meu negócio e aí a gente tem que separar as coisas. Mas, assim, eu paro tudo que eu estiver fazendo pra poder atender uma ligação de amizade, pra poder falar no FaceTime e não sei o que. Isso virou prioridade. Mas tem como a gente conseguir fazer... Por exemplo, minha mãe não consegue parar tudo que ela tá fazendo pra falar de FaceTime no meio de um atendimento com o paciente dela lá no consultório. Né, no caso ela é médica. Não pode fazer isso. Então, mas eu acho que, tipo assim, o que a gente pode fazer pra de fato colocar... Tipo, a vida não vai ficar menos apressada. A vida não vai ter mais tempo pra que você consiga encaixar os seus amigos ali. Então você tem que priorizar mesmo, sabe? E ela faz muito isso. Ela encaixa ligações com os amigos a qualquer hora do dia. E eu acho isso muito, muito legal. E a última, ela tem uma música pra mudar o estado emocional dela. Então, por exemplo, ela tem uma música pra mudar cada estado emocional. Por exemplo, se ela tá estressada, com raiva, ela tem uma música. Se ela tá triste, ela tem uma música pra poder deixar ela mais feliz. Outra pra acalmar. Então, isso eu achei muito legal. E tem mais 1 milhão de coisas, porque Clara foi uma escola. Esse episódio foi pra vocês também poderem aprender um pouquinho de tudo que eu aprendi com ela.
Não caberia tudo em um episódio só. Mas eu espero que vocês tenham amado também. E que a gente deixe muitas marcas no coração de todas as pessoas que esbarrarem em nós. Mesmo que seja por uma noite, por uma semana, por um mês, por um ano. Ou uma vida. Deixa o seu emoticon de solzinho. Porque é muito isso que representa a Clara pra mim. Que é ela clareando a vida. A vida. E foi isso que eu falei pra ela. Ela tava super bronzeada quando eu encontrei com ela já, né? Verão europeu. Ela já tava, tipo, muito preta. Aí eu virei e falei, Clara, não se preocupe. Seu bronze nunca vai sair, porque ele tá em você. Eu também deixei uma cartinha pra ela, né? De despedida, que a gente chorou muito. A mão. Acho que fazer questão de fazer carta à mão, isso é uma coisa muito legal. Porque normalmente eu faço essas cartinhas, né? Mas na pressa, na correria, quando eu quero agradecer a pessoa por ter me hospedado na casa dela, eu tava deixando muito no WhatsApp essas cartinhas. Mas isso se perde, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cartinha, deixa eu mostrar pra vocês, olha só que legal. O poder de uma carta à mão é muito legal. Eu tenho uma cartinha que a Sol, minha amiga da Argentina, fez pra mim, que eu enquadrei e fica aqui na minha casa, tipo, num porta-retrato super lindo. Então, sempre que eu olho, passo o olho aqui, todo dia, tem um pedacinho da Sol, que é essa minha amiga. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe muito, pra gente clarear a vida de todos que a gente ama. Beijo, beijo, até semana que vem!